Boas tardes. Então, dando início ao nosso encontro desta tarde, vamos começando com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos. Porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todo sempre. Que assim seja. Então, do capítulo 6, o Cristo Consolador. João 14, 15 a 17 e 26. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque Ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. E aí vem os comentários de Kardec, né? Jesus promete outro Consolador, é o Espírito da Verdade, que o mundo ainda não conhece, pois que não está suficientemente maduro para compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar o que Cristo disse. Se, pois, o Espírito da Verdade deve vir mais tarde, ensinar todas as coisas, é que o Cristo não pôde dizer tudo. Se ele vem fazer lembrar o que o Cristo disse, é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, no tempo assinalado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito da Verdade preside ao seu estabelecimento. Ele chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse em parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque ele fala sem figuras e alegorias. Levanta o véu propositalmente lançado sobre os certos mistérios e vem, por fim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, ao dar uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas como se pode ser feliz por sofrer se não se sabe por que se sofre? O Espiritismo revela que a causa está nas existências anteriores e na própria destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Revela também o objetivo, mostrando que os sofrimentos são como crises salutares que levam à cura. São purificação que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que esse sofrimento auxilia o seu adiantamento e os aceita sem queixas, como o trabalhador aceita o serviço que lhe assegura o salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não tem mais lugar na sua alma. Fazendo ver as coisas do alto, a importância das vicissitudes terrenas se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele abarca, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem para ir até o fim do caminho. Assim, realiza o Espiritismo que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra, lembranças dos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Pois bem, o importante nessa reflexão é que, por exemplo, quando foi destacado, esse trecho de João, se pegarmos no próprio João 14, de 1 a 31, era um encontro entre Jesus e os seus discípulos. E eles estavam sentados lá conversando e questionando o mestre. E daí
foram ditas muitas frases que hoje nós destacamos, mas que têm um contexto. Eu vou ler aqui algumas dessas frases, então começa com João 1 e vai até 31. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Aí, João 2, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Interessante que aí Tomé pergunta, para ele, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho, E aí um destaque que sempre ouvimos, nesse contexto. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quer dizer, ele está respondendo uma indagação de Tomé, E aí aquilo que nós já lemos lá em cima. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. E aí o diálogo continua agora com Filipe, até que Jesus comenta precisamente, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E aí, um pouquinho depois, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E novamente, volta ao que lemos lá no início. E com isso, nós percebemos que todo o ensinamento de Jesus, nós destacamos em alguns estudos, mas ele é uma obra total, porque ele fala essencialmente da verdade. Interessante que ele justifica até no final, em João 30, 14:30, em que ele coloca numa frase, na penúltima frase, exatamente assim: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe do mundo, e nada tem em mim. O príncipe do mundo aqui é a alegoria que nós temos em relação ao materialismo, à existência dos interesses pessoais próprios, e que não tem nada a ver com Jesus. Então, na verdade, o tempo todo nós estamos falando da verdade, Então, o que nós podemos comentar sobre isso, Que a verdade é a expressão autêntica da vontade de Deus, Porque Jesus, ele foi muito claro: eu sou o caminho, a verdade. O Espírito da verdade, ele expressa o quê? A vontade de Deus, de forma educativa, genérica, geral, é o código moral, trazido por Jesus, que é a interpretação de Deus. E dentro dessa verdade, nessa verdade, a gente percebe que há um encadeamento de todas as coisas. Deus mantém o universo através do encadeamento de todas as coisas, na forma das leis de causa e efeito. Então tudo tem um porquê. E criando como se fosse uma malha, uma rede, de relações de ação e reação, em que nada acontece por acaso. Então é um sentido racional, entre todas as coisas e as pessoas. Esse conjunto é a verdade, No centro desta malha, no ponto original disto tudo, está Deus, que é a causa primária de todas as coisas, de onde parte a sua vontade sobre toda a criação. Mantendo essa criação, através das emanações constantes de amor. É uma fonte, Então é como se Deus, a causa primária, ama, E através dessas relações de causa e efeito, ele mantém o universo, E nós, que estamos vivendo mergulhados nessas leis divinas, atingimos e percebemos e compreendemos parcialmente, Então, de acordo com a capacidade de cada um, Então nós enxergamos alguns pedaços disso,
né? Hoje é comum as pessoas falarem em recortes. É que recorte é uma ideia de superfície plana, né? Um recorte. Não, nós vamos imaginar que sejam lascas. Por que lascas? Porque além da superfície você traz mais alguma coisa por trás disso, né? E essas lascas, né, é que nós compreendemos, temos sentido e nós chamamos de razão, né? Então, eu estou com a razão, né? Eu entendi a razão disso, né? Só que como cada um tem um pedaço da lasca, da própria lasca que ele interpreta, né? Cada um tem um pedacinho dessa razão, ou um pedacinho da sua verdade, que nem sempre encontra ressonância, entendimento de cada um, né? Porque cada um tem a sua, entre aspas, razão. É muito comum as pessoas falar, não, cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua razão. Não. A verdade é universal, ela é a mesma em qualquer lugar, em qualquer tempo, né? O que existem são interpretações da verdade de cada um. As interpretações são distintas, né? Mas a verdade é uma só, né? Se a gente quiser ter uma ideia precisa sobre essa questão da verdade ser relativa, e à medida que nós vamos ampliando o nosso conhecimento, nós substituímos por uma verdade relativa mais ampla e assim sucessivamente em busca da verdade absoluta, né? Nós podemos nos voltar na Revista Espírita de maio de 1865, em que Pascal ele desenvolve exatamente esse raciocínio, né? De busca da verdade constante, de conhecer tudo isso, toda essa emanação divina, né? Agora, na prática, o que nos cabe compreender precisamente, né? Isso que nós compreendemos precisamente, que nós chamamos de razão, né? Quando nós compreendemos, nós chamamos de razão. Ou quando não compreendemos, mas mesmo assim acolhemos, né? Nós exercitamos a fé, né? O que nos importa é praticar a verdade. E como é que pratica? O que significa praticar a verdade, né? Significa que devemos alijar de nós quaisquer possibilidades de agirmos deliberadamente fora da verdade. Como mentindo, fazendo as coisas com segundas intenções, se escondendo as verdades, assumirmos condições com reservas mentais. Como criança a gente fazia figuinha, né? Prometia fazer a figuinha, quer dizer, isso é uma reserva mental. Eu não estou falando a verdade, eu tenho algum interesse, né? Quando agimos assim, nós estamos, na prática, dizendo que os nossos interesses predominam sobre aqueles vindos de Deus, né? E é desta forma que nós podemos entender as advertências contidas em Mateus 12, 31 e 32 e Marcos 3, 28 e 29. É interessante, né? Primeiro Mateus. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, no caso Jesus, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Sobre o mesmo tema, Marcos fala exatamente assim. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem serão perdoados. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Por que toda essa... O que é ofender ao Espírito Santo? É justamente viver fora da verdade, né? Por quê? Porque o Espírito Santo, na verdade, representado aqui pelo reavivamento dos ensinos de Jesus expandidos através das explicações que nós recebemos dos Espíritos o tempo todo, se os afrontarmos essa verdade, essa conduta, obviamente que estaremos optando por aquilo que só nos interessa, que são as coisas
advindas do mundo, né? Daí, para que a gente possa entender, né, que devemos agir sobre a verdade, pois a verdade é a própria vontade de Deus. Qualquer outra sentido que a gente der, estaremos sujeitos à própria sorte, né? Então, em qualquer circunstância, em qualquer situação, há que predominar a verdade, né? No livro Os Missionários da Luz, os espíritos até colocam um ensinamento, né, muito interessante, em que uma esposa vai ter com o marido que já desencarnou em sonho, né, preocupada por ele, porque achava que ele tinha sido assassinado, quando na verdade ele cometeu um suicídio. E ele cometeu um suicídio porque ele estava com a consciência pesada por ter tirado a vida do primeiro noivo da mulher, né? Só que ela desconhecia e estava rezando pelo assassino do seu noivo, sem que soubesse, né? E aí foi perguntado para os espíritos ali na presença de André Luiz por que se permitia, não se esclarecia para ela, não apresentava para ela a verdadeira, a verdade, né? E onde o espírito, né, se não me engano é Alexandre que está ali, ele coloca, que nesta fase da humanidade, nós não estamos preparados para a verdade. Nós somos merecedores de misericórdia. Então, o que significa isso? Que se os espíritos fossem apresentar a verdade sobre todas as causas dos nossos sofrimentos, nós inibiríamos qualquer tipo de mudança, né? Em função do próprio estado aterrador que nós nos encontraríamos. Então, nós somos merecedores de misericórdia. Mas isso pelo que já fizemos. Porém, pelo que estamos por fazer, né, é um imperativo agirmos dentro sempre da verdade, buscando sempre as intenções alinhadas com a vontade de Deus. Ok? Boa tarde, prazer em revê-los e até a próxima oportunidade. Bom, boa tarde a todos. Nós trouxemos hoje do livro Somos Seis. Esse é um livro com psicografias do Chico Xavier, é um livro bastante interessante, que são relatos de várias pessoas que desencarnaram e enviaram ali comunicações, mensagens para os familiares. E o relato em questão é de uma jovem chamada Volkmar. Essa jovem estava ali no acidente, no incêndio do edifício Joelma. É um prédio que tem até hoje ali na Praça da Bandeira, inclusive hoje o nome dele mudou para Edifício Praça da Bandeira, mas foi um incêndio ocorrido em 74, né, em fevereiro de 74, que na época provocou ali uma comoção muito grande. E eu acho interessante e rico esse relato, porque ali mostra que uma situação que foi comum a centenas de pessoas, mas cada um pode ter passado de uma maneira diferente aquela luta, aquele sofrimento, né? E o caso em questão aqui é de uma moça chamada Volkmar, em que, através do Chico, ela envia então a mensagem para a mãe, naturalmente depois ali do desencarne dela. E ela, na mensagem, a gente vai resumir porque é bastante extenso. Então ela diz: como foi o inesperado? Muito difícil a revisão, a lembrança. Tudo aconteceu de repente, como se devêssemos todos naquela manhã obedecer de um só modo à ordem que vinha do mais alto, a fim de que a gente trocasse de vida e de corpo. Quando eu recebi o impacto da notícia do fogo, o tumulto fora da sala não era pequeno. O propósito de fazer com que o trabalho rendesse habitualmente nos isolava dos ruídos exteriores, e o tempo de preservação possível havia passado. Atendi automaticamente ao impulso que nascia nos outros companheiros de descer à pressa, e fizemos isso. Mas os elevadores não podiam aguardar-nos. A força elétrica sofrera a queda compreensível.
Então, quando ela recebe ali a notícia do fogo, começa-se um grande desespero, e o primeiro impulso deles era ir para os elevadores, né, para tentar descer, mas os elevadores, em função ali do incêndio, já não funcionavam mais. Esforcei-me por atingir algum meio para a descida, mas isso se fazia impraticável. Com alguns poucos que podiam me ouvir, subimos apressadamente para os cimos do prédio, para a parte superior, né, tentando alcançar ali o alto do prédio, na esperança de que helicópteros pudessem resgatá-los. 2 anos antes desse incêndio do Joelma, houve um incêndio do Andraus, do edifício Andraus. E no Andraus, muitas pessoas foram socorridas através dos helicópteros, porque tinha heliponto no Andraus, mas aqui no Joelma não tinha, né? Então eles foram para lá na esperança de serem resgatados pelo helicóptero, naquele desespero, situações em que você muitas vezes não consegue raciocinar, pensar com clareza. Então esse foi um impulso. E ela diz que eles foram... A esperança nos helicópteros estava em nossa cabeça, mas era muito difícil abraçar tantos para o regresso para a rua com recursos tão poucos. Entendi tudo e orei. Aqui, quando ela fala entendeu tudo, é que ela toma consciência de que ali o desencarne dela estaria próximo, né? Entendi tudo e orei. Orei como nunca, lembrando toda a vida no momento só, porque os minutos de expectativa eram para nós um prolongado instante de expectativa sempre menor. Tudo atravessei com a prece no coração. E posso dizer a você, mãezinha querida, que um brando torpor me invadiu pouco a pouco. Então vejam a maturidade desse espírito que em todo aquele desespero, como ela diz, ela entendeu tudo, orou como nunca, tudo atravessei com a prece no coração. Então é preciso muita maturidade, muita serenidade ali espiritual para passar por uma situação tão difícil e, no entanto, ali ela conseguir se manter em prece, se manter confiante, né? Não confiante na sobrevivência, porque ela sentia que o momento do desencarne chegava, né? Mas ela diz que esse estado de prece, que naturalmente a colocou em condições de ser ajudada, ela foi ali sentindo um brando torpor, como se fosse anestesiada ali gradativamente, né? E nesse torpor ela foi ali sendo auxiliada, sendo ajudada. O calor era demasiado para que fosse sentido por nós, especialmente por mim, com minudências de registro. Compreendi que não estávamos à beira de uma libertação para o mundo, e sim na margem da vida espiritual que devíamos aceitar com fé em Deus, e aceitei. Os amigos espirituais, destacando-se meu avô Álvaro comigo durante todo o tempo, não me deixaram assimilar quaisquer violências naturais numa ocasião como aquela, da parte daqueles que nos removiam do caminho em que se acreditavam no rumo da volta que não mais se verificaria. Então vejam que amigos espirituais ali, em particular o avô dela desencarnado, que naquele momento esse avô vai até ela ajudá-la, não deixaram que ela, assinalar qualquer violências naturais numa ocasião como aquela. Nós aqui depreendemos o quê? Que naquela correria, muitos ali estavam sendo pisoteados, né, naquele desespero para encontrar uma saída. Mas elas, passando por essa situação, ela não sentiu absolutamente nada dessa violência provocada ali por aquela correria que se instalou naquele momento. Por quê? Pelo amparo, pela proteção do avô e de outros espíritos que estavam ali ajudando. Lembrando nossas preces e nossas conversações em casa, procurei esquecer as frases de desespero que se pronunciavam em torno de mim. Então, muitos ali ao redor dela, desesperados. Essa atitude de prece e de aceitação me auxiliou,
e me colocou em posição de ser socorrido. Vejam, essa atitude de pressa dela a colocou em condições de ser socorrida. Então podemos nos perguntar, mas e os outros? Não tinham ali espíritos que poderiam ajudá-los? Certamente que havia ali assim como havia um grupo de bombeiros ali, havia uma equipe de resgate espiritual pronta para ajudar ali a todos. Mas a grande pergunta é, quais eram aqueles que se colocavam em condições? Quantos desses ali tinham essa fé, essa confiança? E não é uma fé, é uma confiança que você tem ali naquele momento. Essa confiança que ela demonstrou, isso naturalmente era fruto de uma conquista de tanto tempo de vida, de comportamentos, de hábitos, enfim, uma conquista espiritual que naquele momento foi extremamente importante para ela. Enquanto a grande maioria estava ali no desespero, que não conseguiam nem pensar em Deus, em fazer uma prece ali, né, nessa confiança, ela consegue ter essa serenidade, essa fé, né, e mesmo sentindo que o desencarne está próximo, ela mantém essa fé em Deus, e isso então permite que os espíritos consigam ajudá-la, consigam ali impedir que ela passasse pelos sofrimentos físicos que muitos estavam passando ali naquele momento. Isso uma vez mais nos faz lembrar dessa frase que tem sido dita nessa fase da pandemia, né, de que estamos todos na mesma tempestade, porém em barcos diferentes. Isso se aplica aqui, enquanto nesse incêndio tantos ali, sem essa preparação espiritual, sofreram muito, enquanto ela, na mesma situação, é poupada dessa dor física, de tantos sofrimentos que aconteceu para outros espíritos ali. Ela diz, chorei muito, mas Deus não nos abandona. Por alguns poucos dias estive quase que constantemente ao seu lado, ela falando para a mãe, até dar-lhe a certeza de que devíamos estar em paz. Meu avô e outros amigos me ajudaram e prossigo na recuperação necessária. Os irmãos hospitalizados, os que se refazem dos choques, os que se reconhecem desfigurados por falta de preparação íntima na reconstituição da própria forma e os que se acusam doentes, são ainda muitos. Então veja, enquanto ela foi auxiliada, poupada pelo mérito dela, ela diz que há muitos hospitalizados que estão se refazendo dos choques, né, sejam os choques físicos, sejam os choques mentais, emocionais, o desespero daquela situação, aqueles que se reconhecem desfigurados, aqueles ali que morreram carbonizados e que se veem assim, que estão se sentindo assim, que vão passar ali por um processo de tratamento, até cirurgias ali do outro lado, para a reconstituição da própria forma. Né? Ela diz que ainda são muitos. Nós vamos aqui resumindo, como disse, que é bastante extenso o relato, bastante rico também, mas em função do tempo a gente vai aqui pincelando alguns pontos mais importantes. E ela fala para o irmão, que é o Álvaro. Ela diz, querido Álvaro, lembre-me como em nossos retratos felizes. Não me recorde desfigurada ou em situação difícil, qual você é induzido a lembrar-me. Querido irmão, atravessamos aquela sombra, agora tudo é luz e bênção. Seja para nossa querida mamãe o que você sempre foi, um companheiro e uma bênção. Ela pede para que o irmão ali, querido, cuide da mãe, e ela fala uma coisa bastante importante. Lembre de mim como nos retratos felizes, não fique fixando a tua mente na minha imagem ali, desfigurada pelo incêndio. Por quê? O irmão é que foi reconhecê-la ali no IML. Então ele naturalmente a encontrou numa situação bastante difícil, e ela diz para ele, recorde-me dos momentos felizes. Por isso que isso na nossa vida, se nós tivermos um parente que desencarnou em situações difíceis, num acidente, né, que fisicamente ali houve sequelas muito grandes, né, que provocaram naturalmente ali o desencarne, mas enfim,
se houve ali uma desfiguração, ou quando nós acompanhamos um parente muito tempo numa UTI, ele é todo entubado, enfim, é muito importante que nós guardemos uma lembrança feliz dessa pessoa, que tenhamos ali uma foto sempre dessa pessoa sorrindo num momento de alegria, porque vejam, isso não é bom nem para nós, essa imagem da pessoa ali sofrendo ou numa situação difícil, não é bom nem para nós, nem para eles que partiram. Porque quantos casos eles que já partiram do outro lado estão fazendo um trabalho intenso para se desprenderem daqueles momentos de dor, do acidente, né? E na medida em que nós lembramos dessa pessoa desfigurada, entubada, numa situação difícil, nós podemos vitalizar aquele pensamento que ela está tentando esquecer, que ela está tentando mudar. Então é muito importante que nós guardemos boas lembranças, fotos ali de momentos felizes, porque isso é bom para nós e para aqueles também que já partiram. Ela diz para a mãe: mamãe, continue forte e calma na fé. A morte não existe. O que existe é a mudança que, por vezes, quando é imprevista, né, como foi o caso dela, não é fácil de suportar. Mamãe, ouça-me dando notícias e recorde aqueles recados. Mãezinha, fique tranquila, que são os recados que ela, quando estava aqui em vida, ela mandava recados para a mãe. Mãe, fique tranquila, mãezinha, estou bem. Mamãe, já cheguei do trabalho. Mamãe, chegarei um pouco mais tarde. Esteja certa, mãezinha querida, de que com o beijo de todos os dias e o carinho de todos os momentos continua sendo sua, sempre sua, a filha que entrega o seu próprio coração. Hoje sempre a sua, Volquimar. É uma mensagem que chegou em 13 de julho de 1974. Vejam que o incêndio foi no início de fevereiro, né? E aqui em julho, meses depois, pela condição espiritual desse espírito, né, pela maturidade dela, por essa consciência, meses depois ela já consegue ali então transmitir essa comunicação ali através da psicografia do Chico Xavier. Outro ponto interessante é que a gente percebe mais uma vez então que ela não sofreu ali o impacto, né, do fogo, né, das queimaduras ou do pisoteamento que provavelmente houve ali. Então isso nos faz pensar que o desencarne ele é muito individual, né? Ou seja, às vezes a gente vê uma pessoa num acidente de carro, por exemplo, em que ela morreu ali, em que o carro ficou absolutamente destruído, a pessoa ficou presa às ferragens. Nós podemos imaginar quanta dor será que essa pessoa sentiu, mas não necessariamente essa dor aconteceu. Porque se há um mérito, se aquele espírito tem ali por conquistas, ele conquista aquela proteção antes do impacto do carro, antes da batida, esse espírito ele pode ser retirado do corpo para que ele não sofra aquelas dores. Então, às vezes, um pai, uma mãe, quando vê ali um filho que morreu num carro, que está tudo restorcido, ele imagina a dor que aquele filho sentiu. Talvez não, talvez ele tenha sido poupado de tudo aquilo, né? Claro, desde que seja um acidente natural, né? Se foi um acidente ali provocado, se foi até um suicídio, porque há situações de pessoas que teoricamente foi um acidente de carro, mas elas podem ter provocado aquilo. Então, quando não é uma morte em que não houve a intenção deliberada da pessoa de morrer, de desencarnar, se o espírito tem essa condição, ele pode ser protegido, ele pode ser ali poupado de sentir aquelas dores que nós imaginamos que ele sentiu ali. Então, tudo depende da condição de cada um, né, daquilo que a pessoa construiu ao longo da sua vida, pela fé, pela confiança, mas acima de tudo pelas obras, pela atitude que a pessoa teve em relação ao respeito à vida, o respeito a si mesmo, o respeito a Deus, o respeito àqueles com quem ela conviveu ali ao longo de tanto tempo. E ela, em outro momento dessas muitas mensagens que ela manda ali para a mãe,
ela diz, olha, tudo o que se nos faça possível, realizemos em benefício dos que jazem desanimados, aflitos, desorientados, caídos. A Terra é uma escola imensa em que todos somos matriculados para as lições do amor, que na essência é herança de Deus para todos nós. Que essa escola, mãezinha, tanto quanto possível, não se transforme por nossa culpa em um hospital ou um cárcere, porque as cadeias e doenças são criações nossas fora da criação divina, na luz da escola bendita da vida física, em que nos cabe o serviço da evolução. Então ela nos recomenda a mãe que não transforme ali a vida, né, num hospital, num cárcere, através ali das queixas constantes, da revolta contra a vida, a revolta contra Deus, a revolta contra si mesmo até. Então ela recomenda aí essa confiança para a mãe. É necessário, ela diz, abrir caminhos de luz nas sombras, acender a esperança onde tantos cultivam a tristeza e o desânimo, sem qualquer razão de ser. Somos todos irmãos, repetimos. Por que não reconhecer isso antes que se nos finde o curso do aprendizado no educandário humano? Curso que se expressa em cada uma das nossas existências e das quais sempre saímos deficitários quanto às notas de aproveitamento e de elevações que nos compete alcançar. Então ela pergunta, por que a gente não reconhece que somos irmãos antes de partirmos aqui da Terra? Porque somos tão reticentes, tão resistentes ainda a percebermos isso. Tudo é importante na seara do bem. O pano com que se ampara um recém-nascido é peça de tecido maravilhoso da caridade, como o lençol com que se resguarda um doente. As frases de paz que balsamizem os corações desesperados ou que iluminem o cérebro dementado pelo Espírito descendem das palavras de Jesus, estão impregnadas da bênção com que Ele, nosso Senhor, nos revelou os caminhos da felicidade e da segurança. Então ela traz ali tantos recados para a mãe, a gente trouxe alguns, mas eu acho que é um relato bastante interessante, né? Mostrando o que é um espírito que vem na vida e que luta, e o que é um espírito ali que mantém essa fé verdadeira, essa confiança em Deus, né? Em um momento tão difícil, ela consegue então manter essa força que permite então que ela seja ali ajudada. E a gente sempre lembra daquele, quando o seu Zezinho comentava, que ali nesse incêndio havia uma grávida, né? E ela muito preocupada ali, naturalmente, com a segurança do bebê, uma gravidez já mais avançada. E nessas situações de incêndio é recomendável que a gente fique ali o mais rente possível do solo, né? Onde há ali mais oxigenação. E essa grávida, então, ela encontra um bombeiro que pede para que ela quase que deite ali no chão, né? Que ela baixe. Ela fica receosa, poxa, minha barriga ali naquele chão tão quente. Mas ela obedece aquela instrução do bombeiro e ela se salva, né? Ela consegue sobreviver. E ela nunca esqueceu ali o nome do bombeiro, porque o bombeiro tinha ali, né, bordado ali o nome dele. E passado ali toda aquela situação, tempos depois, ela resolve então procurar aquele bombeiro e agradecê-lo, né, porque ele ajudou a salvar a vida dela e do bebê. E ela descobre então que aquele bombeiro de fato, ele existiu na corporação, mas ele já tinha desencarnado há muito tempo. Ou seja, um espírito ali que se materializou ajudando-a, né, para que ela, ou se fazendo visível, para que ela pudesse então receber o auxílio necessário, porque não havia ali, naturalmente, naquele momento, para ela, nem para aquele bebê, um quadro ali de um desencarne, uma prova da morte, né? Então, é bem interessante esse relato, né? Assim como a Volquimar, ela fala que o avô já desencarnado esteve ali para ajudar,
A gente não faz ideia da quantidade de espíritos que estavam ali, né? Os bombeiros espirituais, as equipes de resgate espirituais, ajudando a todos aqueles que precisavam de ajuda, mas entendendo também que essa ajuda se faz sempre na medida do nosso merecimento e da nossa preparação. Assim como aqui na Terra, se às vezes acontece um acidente, as pessoas chegam ali para conversar com a pessoa acidentada, ela está em tamanho desespero que ela não consegue nem ouvir aquilo que o outro fala. Né? Até mesmo numa consulta médica, às vezes a gente vai numa consulta e está tão preocupado ali que a gente às vezes ouve 10% de todas as orientações que o médico falou. Ou seja, para que essa ajuda se faça presente, ali a questão da preparação, a questão do merecimento, a questão do quanto nós estamos receptivos a essa ajuda que nos chega, que ela não falta, né? Ela não tarda, e tanto que, como foi dito, os espíritos certamente estavam ali para ajudar a todos, mas nem todos estavam em condições de perceber, de receber essa ajuda. Então fica aí esse relato para o nosso aprendizado desse incêndio que na época foi tão impactante, que sensibilizou aí tantas pessoas, e o exemplo de alguém que passa por uma situação tão difícil, mas que é poupada, que não sente ali aquelas dores, que não sente ali o efeito do fogo, enfim. Né? É muito bom quando a gente percebe exemplo de pessoas que são um farol ali para nós, né? De que sim, é possível nós irmos conquistando dia a dia essa condição ali dessa maturidade, né? Que como essa moça, essa Volquimar, até aqui ela já tinha ali conquistado, que permitiu então tanto auxílio, tanta ajuda. Então nós vamos encerrando por aqui, agradecendo uma vez mais a Deus nosso Pai. Que Deus nos ilumine, acerene o nosso coração, a nossa mente, que jamais nos falte o bom ânimo, a boa vontade e a certeza de que Deus, em sua infinita bondade, tudo sabe, tudo vê, acompanha nossos passos com todo o carinho. Pai nosso que estais nos céus, que está em toda parte, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino de amor e de bondade. Seja feita a vossa vontade soberana, justa, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. Não deixe, Pai, cairmos em tentações e novos erros, mas livrar-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa tarde a todos.